Opa, então venho aqui apresentar minha prova 4 de transferência de calor. Nossa primeira questão aqui, nós temos uma seção retangular de 60 por 30 com todas as malhas estabelecidas ali. Nessa primeira questão, redesenhei as malhas aqui, como nós temos que ΔX é igual a ΔY, então já facilita nossos cálculos. Então tá, na letra A, eu simplesmente utilizei a equação de calor bidimensional, que nós temos que no caso a derivada da ordem para x e para y, para cada coordenada, e simplesmente apliquei a fórmula de diferença finita, isso para cada coordenada. Como ΔX e ΔY são iguais, então simplesmente somei essa equação toda. Então tá, cheguei numa equação geral para equação de calor, de cada nó no caso. E aí vamos lá, analisando cada nó, fiz esse nó especial aí, de exemplo, depois resolvi da mesma forma, que entra temperatura de 0 graus aqui, entra temperatura de 100 seno de 10π sobre 60 aqui em cima, entra T2 aqui e entra T6 aqui. Jogando aqui, substituindo os valores, chegamos na equação do nó 1. E isso eu fiz para todos os nós, até o nó 10. Isso foi a letra A. Agora a letra B é para simplesmente encontrarmos a temperatura em cada nó. E aí, por se tratar de um sistema linear, que resolveríamos com essas equações aí, seria uma matriz 10 por 10. E 10 por 10 analiticamente é meio complicado, então simplesmente joguei nessa calculadora de matriz e encontrei esses valores aí. Como no caso a resposta é nos dada em forma de x, então é só transformar para TI, com essas considerações aqui, encontramos o valor de todas as temperaturas aí. E agora vem na parte de simulação, que simplesmente dá para perceber que aproximadamente o mesmo valor, porém há algumas discrepâncias até nas próprias malhas mesmos, ó, mas é simplesmente devido à construção das malhas. Mas é uma boa aproximação mesmo se tratando de uma casa decimal. E agora para o mapa de calor, percebemos que é mais concentrado aqui na parte superior, e que na parte na redondeza aqui é porque é a temperatura zero, né? Aqui em cima que teremos temperatura maior aqui. E o fluxo se dá no caso da parte de maior calor para a parte de menor calor. Então se daria do centro aqui superior para o restante do mapa. Temos até um print com as legendas aqui. Na nossa questão 2 nós temos duas geometrias aqui, cada uma com condutividade térmica desse valor, ΔX sendo igual ao ΔY. Então tá, primeiro passo, fiz a simetria aqui e agora vamos utilizar as diferenças finitas aí para resolver. E agora isso, fazendo a análise para cada nó, temos a equação para o nó 1, para o nó 2, nó 4 e o nó 5. Aí simplesmente joguei essas equações numa matriz aqui. E por ter bastante zero, resolvi na mão mesmo no método tradicional de sistema linear de substituição. Poderia utilizar o Gauss para fazer os pivôs, mas eu utilizei o método tradicional. Encontrei o T2, substituindo aqui em cima, encontro T1, T4 e T5 aí também. Então tá, encontrei todas as temperaturas. Aí entra a questão de simetria, onde o T2 é igual ao T3, T2 é igual ao T3 e o T4 é igual ao T6. Que encontramos. E agora para a questão, a letra B aqui, nós temos uma outra figura geométrica, porém temos dois nós só, então seriam duas equações. Então encontrei a equação para o primeiro nó, encontrei a equação para o segundo nó, fiz o sisteminha, encontrei T1 e T2, e como T1 é igual a T4 e o T2 é igual a T3, pronto. Temos todas as equações dos nós. E agora nós temos aí a parte de simulação para cada nó. Para cada figura geométrica temos essa, ó. Nós temos as temperaturas aqui, ó, bateu tudo certinho, então tá ok. Nós temos o gráfico aí de calor também, que onde temos calor mais concentrado nas laterais aqui, que é onde nós temos 300, né, graus Celsius aqui, e tá tudo ok. E agora para a letra B nós temos novamente as malhas aí com a temperatura ali foi aproximadamente esses valores aí, então está ok. E agora nós temos o gráfico aí de calor, onde o nosso calor está concentrado mais na parte inferior. Agora na nossa questão 3 aí nós temos essa malha aqui com 16 pontos e é simplesmente calcular a temperatura de cada nó. Isso para a letra A. E agora, como que são 16 nós, é um quadrado, utilizamos a simetria. Utilizei a simetria de 1/8, que no caso teríamos 3 equações só para cada nó. Então a equação para o nó 1, utilizando no caso o balanço de energia,
chegamos nessa equação, utilizando o balanço de energia para o nó 2 temos isso, nó 3 isso. Fazendo um sisteminha aqui, por ser 3 por 3 é mais fácil de resolver, encontrei o valor de T1, T2, T3. Pronto. E aí, utilizando as simetrias aí, ó, temos que o T3 é igual ao T7, que é igual ao T11, que é igual ao T15. T1 é igual ao T5, T9, que é igual ao T13, que é igual a esse valor. E o T2, que é igual ao T4, T6, T8, T10, T12, T14 e o T16. E agora, para a nossa letra B, nós temos aí e agora para a letra B temos que encontrar a taxa de fluxo por metro da espessura. Então tá, basicamente o calor que entrou sobre o calor que saiu. Então aí já jogando direto aí na fórmula temos isso aqui, ó. Aí a temperatura interna aqui, menos T1, temperatura interna menos T2. Foi e chegamos que o fluxo de calor pela espessura é equivalente a esse valor aqui. E agora na questão 4 aqui nós temos essa viga aqui. E aí nós temos que encontrar a temperatura que está disposta em cada nó da viga aí. E também na letra B descobrir a taxa de entrada de calor para a viga. Então tá. Primeiro passo que eu fiz foi colocar uma malha. Por se tratar de uma malha enorme, simplesmente utilizei a simetria, tracei aqui no meio, pronto. E aí teríamos isolamento aqui, porque é a superfície diabática de simetria. Então tá, agora calculando para cada nó aqui, utilizando o balanço de energia, isso para cada nó. Para o nó 1 chegamos nessa equação, para o nó 2 chegamos nesse, para o nó 3 chegamos nesse. E agora para o nó 4 chegamos nisso aqui, para o nó 5 chegamos nessa parte aqui, ó. A equação ficou um pouco maior, ficou meio embolado, mas está ali. O nó 6 a mesma coisa, o nó 7. E assim encontramos até o nó 15, já que a matriz foi dividida no meio. Aí, por se tratar dessas equações aí, por ser uma matriz 15 por 15, analiticamente é muito inviável. Então, utilizamos aí a calculadora de matriz para resolver. Então tá, temos isso aqui. Aí resolvendo essa questão, chegamos nisso, ó, onde a solução é igual a isso. Como deu a mesma coisa da primeira questão, do x, então tá, basicamente a mesma coisa. Ó. Aí nós temos a temperatura até o T15, e aí simplesmente falei depois sobre a simetria, onde tem um igual ao T21, T2 igual ao T22, assim vai. E agora na nossa questão 5 aqui, nós temos um substrato aqui de elétrico, um chip de silicone aqui. E aí, no caso, a questão está falando que é uma dissipação elétrica no chip por unidade de volume, onde vai aquecer esse chip. E está querendo saber se a temperatura no chip irá se exceder a 85 graus Celsius. Para isso, vamos utilizar e calcular a temperatura em cada nó aqui, estabelecendo as malhas com espaçamento de 3 milímetros. Então tá. Agora, a primeira coisa que eu fiz, estabeleci, desenhei o chip, fiz todas as malhas. Aí, como ficaria muito difícil trabalhar com 36 equações, então dividi a malha aqui no meio, exatamente onde tem esses 5 aqui da malha. E aí vamos trabalhar apenas com 20. Então tá, através dessa simetria aqui, por ser cortada aqui, justamente aqui, então não vai ter troca de calor, como se fosse um isolante térmico, né, devido à simetria. Então tá, aí simplesmente encontrei a equação para cada nó, utilizando o balanço de energia. E tem que lembrar sempre que essa parte aqui tem convecção que vai entrar, o calor por convecção. Então tá, encontrei o valor para o nó 1, nó 2. No nó 3, por se tratar de, no caso, uma resistência elétrica, então está embutida ali no chip, já que vai promover um aquecimento térmico nele, então devemos considerar essa parte ali de resistência térmica. Então tá, basicamente isso que aconteceu. Aí através disso, aí, substituindo todos os valores que nós temos da condutividade térmica, aí encontramos esse valor para nó 3. A mesma coisa para o nó 4, onde nós consideramos isso aqui também. O nó 5 novamente. E aí vamos calculando isso para cada nó. Aí calculando aqui, nó 9, nó 10, isso para
os 20 nós que nós temos. Então tá, aí gerou a matriz 20 por 20. Organizando sistemas aí de equações, chegamos a essa matriz 20 por 20, é só resolver que encontraríamos a temperatura em cada nó. E encontramos esse seguinte resultado aqui, é o mesmo critério, né, do x1 até o x20. E aí simplesmente coloquei aqui, ó. E como nós podemos observar no T5, que é o ponto onde nós temos a maior temperatura, que é de 46,215 graus Celsius. Portanto, o chip não vai se exceder 85 graus. E justamente nesse valor de T5 aqui, que é exatamente o meio do chip, que está inclusive no chip que é o ponto de maior temperatura. E aí no caso está a malha com chips para cada temperatura, observando tudo parecido. E aí o gráfico de calor aí, que acontece justamente com as legendas aí, podemos perceber que há um aquecimento térmico ali, a maior parte está concentrada no chip e vai se difundindo aí por todo o dielétrico, substrato de dielétrico lá. A nossa questão 6 aqui, nós temos que desenvolver os 3 e os 5 primeiros aí temos não nulo desse somatório, calcular o erro. É basicamente isso, aí substituindo o y por h e o x por esse valor aqui. Então tá, indo aqui na nossa questão 6, desenvolvendo os primeiros termos aí, e nos 3 primeiros termos não nulos, chegamos a esse valor aqui para essa equação, para essa expressão aqui. Aí chegamos a esse valor. E agora para os 5 primeiros termos não nulos, e é basicamente que foram os termos ímpares, né? Porque os termos pares aí zeraria aqui, e aí ficaria tudo zero nesse termo aqui. Que aqui ficaria igual, mas aqui daria zero. E agora para os 5, o primeiro termo aqui, expandindo, chegamos nesse seguinte resultado aqui, ó. E agora, utilizando a fórmula de erro, que é o valor que nós temos, menos 1. Por que 1? Porque 1 é o valor do erro ideal, né? Que no caso seria 100%, não tem erro, entendeu? Erro de 0%. E aí nós calculamos aqui e deu erro de 10,347%, e para os 5 primeiros termos deu 6,305%. E agora aí para a nossa questão 7, nós temos aí essa figura geométrica construída por tijolos refratários com a temperatura interna de 600 e externa de 60. E aí no caso com essa condutividade térmica, né? E aí nós temos que encontrar o fator de forma e a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento aí, utilizando o método gráfico de fluxo. Primeiro passo que eu fiz, eu redesenhei o desenho aqui para mostrar a parte da simetria que eu irei pegar, que seria essa parte de cima aqui. E aí colocando aqui, colocando os valores que nós temos, no caso a temperatura externa e isso aqui. E agora a parte da superfície, a diabática de simetria aqui, que aí seria como se fosse um isolante, né, devido à simetria que acontece para não acontecer troca de calor aqui e influenciar. Então tá, estabeleci aqui de 1, 2, 3, 4 são as isotermas aqui que nós temos. Aí foi desenhadas, e esses 13 aqui, no caso seriam os 13 fluxos aí desse gráfico. E aí calculando agora o fator de forma, nós temos que S igual a M sobre L vezes L. E aí calculando agora o fator de forma é igual a 3,25L, deixando de função do comprimento. E aí jogando na fórmula da taxa de calor, nós temos que 4 vezes o fator de forma vezes a condutividade térmica vezes a diferença de temperatura seria igual à taxa de calor. E aí só substituindo os valores chegamos a este valor aqui para a taxa de calor e por unidade de comprimento. E agora nós temos aqui essa parte aqui de temperatura, com a temperatura interna e todos a malha com os nós aí com a temperatura amostra. Aproximadamente foi bem próximo isso aqui. E agora nós temos um mapa de calor e você percebe que a temperatura interna é radicalmente maior, superior à temperatura externa. O que acontece? E é onde os fluxos irão se propagar dessa região de maior temperatura para as regiões de menor temperatura ali. E coloquei o gráfico de fluxo aqui e mostrando para onde que ocorre o fluxo de temperatura aí. E aí seria isso e muito obrigado.